Nós precisamos entender, irmãos, que como cristãos que somos, nós estamos em uma sementeira, e nós estamos plantando, e nós estamos a cada dia preparando-se e construindo o nosso futuro. Toda casa, ela começa primeiro com o terreno, depois faz todos os buracos ali, o baldrame, para depois levantar as paredes, e então cobrir, e depois fazer o fechamento. A nossa vida também é assim. E eu vou usar a figura de Rúben, que foi o primogênito de Jacó. Jacó teve 12 filhos, o mais novo foi Benjamim, o mais velho foi Rúben. E eu vou usar esses dois versículos para refletir com a igreja sobre esta mensagem: lealdade que protege o futuro. Gênesis 49, versículos 3 e 4 diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Versículo de número 4: inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. E você diga amém. Irmãos e irmãs, o Jacó, ele teve 12 filhos, e o seu filho primogênito significa atenção. Está lá em Gênesis capítulo 29, versículo 32, o nascimento de Rúben. Gênesis 29, 32, e concebeu Leia e teve um filho, chamou o seu nome Rúben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Esse homem, essa criança ainda, no versículo 32 de Gênesis 39, tornou-se depois um homem e tornou-se, portanto, o primogênito. Na cultura judaica, irmãos, se você fosse o irmão mais velho, você receberia porção dobrada do seu pai. Por isso que Eliseu pediu porção dobrada para Elias. Ou seja, se Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14 milagres na Bíblia. Ele pediu porção dobrada. E o primogênito, o filho mais velho, ele, portanto, tinha direito a toda herança. Isso fala até de riqueza financeira também. Então ele tinha direito à herança da família, ele tinha direito, na morte do pai, a assumir a liderança da família. Portanto, ele tinha muitos privilégios na vida dele. E Rúben, como foi o primogênito, isso incluía a sua liderança sobre os demais irmãos, os outros 11, não é? Benjamim foi nascer bem depois, né? Primeiro, o penúltimo foi José. Vocês se lembram que o pai dele gostava muito dele, porque ele era o filho da velhice, né? E o filho da velhice normalmente é mais paparicado assim, né? No caso de Jacó, hoje não é assim, né, irmãos? Mas antigamente era. Então, o filho mais novo, mais paparicado e tal, e assim foi José. E daí, depois nasceu Benjamim. Mas o Rúben, ele recebe agora aqui, lá em Gênesis 49, assim, as bênçãos do pai. Se você olhar para Gênesis 49, onde nós lemos, não vamos ler o capítulo todo este capítulo é o momento em que Jacó, já na velhice, vai abençoar os seus filhos antes de morrer. Então, ele abençoa Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Aser, Naftali, José, Benjamim. Ele vai abençoar todos os seus filhos. E agora ele vai abençoar Rúben. E no versículo 3, é muito lindo o que ele fala para Rúben, não é? Tu és o meu primogênito, um elogio. Tu és a minha força, não é? Um grande elogio. Tu és o princípio do meu vigor, quer dizer, você foi o primeiro. Eu sou pai de 12, mas você foi o primeiro. E daí ele usa 2 vezes a palavra excelente, diz, você é o mais excelente em alteza, e você, Rúben, é o mais excelente em poder. Acho que até aí o Rúben já estava, irmão, já empolgado com a bênção do pai. Mas há um balde de água fria no versículo 4, quando ele diz, mas você é inconstante como água. Por quê, irmãos? Porque a água, ela não consegue
dar forma a nada. A água ela é formada pelas coisas. Então, se eu pegar essa taça com água e colocar num copo, ela vai ser formatada pelo copo. Se eu pegar essa água e colocar num prato fundo, ela vai ser formatada naquele prato, porque ela não tem constância, ela não tem solidez. Então ele diz: você, Rubem, é como água, e por isso você não vai ser mais excelente, porque você subiu ao leito do teu pai e contaminou subindo a minha cama. Em outras palavras, há uma lealdade que Rubem tem ao seu pai até o momento, mas no momento em que ele peca contra o seu pai diz para ele: a sua deslealdade, ela está estragando com o seu futuro. Assim como a sua lealdade do presente protegerá o seu futuro, a sua infidelidade hoje também trará prejuízos para o seu futuro. Quem está me entendendo, diga amém. Veja, o caso aconteceu, irmãos, lá em Gênesis capítulo 35, versículo 22, é um texto assim que o pessoal passa ele bem rápido, porque nunca mais é falado sobre esse texto. Gênesis 35, 22, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina do seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Perceba, por conta desse versículo, Gênesis 35 e 22, você não vê falar mais nada sobre isso, esse pecado que ele cometeu, tendo um caso com a empregada do pai dele. Aí você vai, 37, 38, 40, Gênesis 43, 44, quando chega em Gênesis 49, talvez Rubem pensou: faz tanto tempo, meu pai esqueceu, meu pai está velho, meu pai está quase cego, meu pai não enxerga direito, meu pai não vai lembrar disso. Mas em Gênesis 49, 4, o pai lembra e diz: você foi inconstante e você perdeu a excelência, e porque você perdeu a excelência, infelizmente, o seu futuro não está sendo protegido por Deus, porque você foi desleal no seu presente, e a deslealdade no presente traz prejuízos para o seu futuro. Bem, o que é lealdade? Lealdade significa, irmãos, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra. Lealdade é respeito aos princípios que norteiam a honra. Lealdade fala de fidelidade aos compromissos. Compromisso com Deus, compromisso comigo mesmo, compromisso com os meus pais, compromisso com a minha esposa, compromisso com o meu pastor, compromisso com o meu patrão, compromisso com o meu professor. E a lealdade minha não tem a ver com o outro, porque o outro pode ser desleal, mas eu decido ser leal, não importa o que o outro faça. Se você realmente quer proteger o seu futuro, você não vive em função do outro. Mas pastor, na empresa todo mundo chega atrasado, eu também chego, isso é um erro seu, porque os desleais que sejam desleais, você e eu deveríamos ser leais. Pastor, na minha sala a nota máxima é 6, é 7, então se eu tirar um 7,5 eu já estou bem. Você não está bem coisa nenhuma, você estaria bem se estivesse tirando 9 e 10, porque a deslealdade dos amigos da sua escola não poderiam influenciar a sua lealdade com o seu professor e com você mesmo. Eles não podem tirar boas notas, mas você não vive em função deles, você vive em função dos seus valores e dos seus preceitos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você quer viver o melhor desta terra e quer proteger o seu futuro. Isso é muito importante. Essa lealdade fala dessa palavra que alguém que é possível confiar e que cumpra as suas obrigações e não esteja em falha com os seus compromissos. O leal, irmãos, é aquele que é honesto, reto, decente. Lealdade é uma palavra que é sinônimo de fidelidade. Imagine vocês um atleta que é desleal e que não respeita as regras do esporte. Imagine você, não é? Eu me lembrei agora, eu não vou lembrar o nome do lutador, mas que os irmãos que podem me ajudar, que mordeu a orelha do outro. O Mike Tyson mordeu a orelha do outro, ou o outro que mordeu a orelha? O Mike Tyson mordeu a orelha do outro, não foi isso? Então, você lembra até o Holyfield, o irmão está por dentro. O Mike Tyson, até aquele dia, irmão, ele era reverenciado. Eu me lembro que quando criança, os meus tios, a gente ia dormir na casa deles, acordavam de madrugada para assistir as lutas do Mike Tyson. Acordava de 3 horas da manhã, acorda todo mundo e tal, vamos assistir o Mike Tyson.
Naquela noite, não sei se era de madrugada que era, ele quase arrancou a orelha fora do outro. E aquilo foi uma deslealdade completa. Por quê? Porque não obstante ele ser um bom atleta, ele foi desleal na hora que não poderia ser desleal. Esses homens e mulheres atletas que usam produtos químicos para que possam ganhar, e depois são caçados com doping, são reconhecidamente reprovados, são pessoas que, não obstante ter uma capacidade na área que estão, são desleais. E a deslealdade, irmãos, ela não precisa ser vista pelas pessoas. Deus é o Deus que conhece o nosso coração. E o Deus que conhece o nosso coração nos traz esta quarta-feira, assim, para uma palavra, digamos, sólida, até meio dura para mim e para você, mas uma palavra firme dizendo para nós: o Senhor nos chama para viver uma vida de fidelidade integral com Ele, com a palavra dEle, com a igreja dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Você me entende? Diga amém. Veja, o Rubem, por exemplo, a gente encontra consequências no futuro dele dessa deslealdade. O pai dele falou: você é excelente, você é o melhor, você é o meu vigor, você é a minha força, você é o meu primogênito, mas você é inconstante, você não é inteligente, Rubem. Em outras palavras, o seu futuro, Rubem, se constrói no seu presente. Irmãos, se você esperar um anjo de Deus ir lá na porta da sua casa num dia especial, vai ser o dia. Para com isso. Construa hoje no seu presente uma vida onde você está pavimentando a estrada do seu futuro. Para de esperar por dias melhores na manhã, se você não transforma os seus dias melhores no dia de hoje. Comece a ter uma vida de relacionamento com Deus hoje, e você vai perceber o que Deus vai fazer no seu futuro amanhã, para a glória do nome de Jesus. Vou dar alguns exemplos, tanto de deslealdade quanto de lealdade. O primeiro é de alguém desleal, e esse foi o sacerdote Eli. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 2, por favor. 1 Samuel 2, Eli, irmãos, ele foi um sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias, ele foi um homem de Deus, mas Eli se perdeu, primeiro que ele se afastou do Senhor, né? Segundo que ele não corrigia os filhos que também estavam se afastando do Senhor. E Deus tinha uma promessa com Eli, uma promessa linda, que a família dele ia ser sacerdotal, os filhos dele ia ser uma bênção, tudo isso Deus cumpre. Você crê que quando Deus promete, Deus cumpre? Amém? Eu creio também. Agora veja, capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 29 e 30. Aqui nós não vamos entrar no contexto do que ele fez para chegar nesse ponto, mas na sua casa você pode ler 1 Samuel 1 e 2, ainda hoje, depois do culto, amanhã, e você se inteirar desse assunto. Veja o que ele diz, 1 Samuel 2, versículo 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ele está dizendo assim: você está honrando mais seus filhos do que eu, Senhor. Você está passando panos quentes nos pecados dos seus filhos. Você não está corrigindo os seus filhos. Você não está trabalhando no caráter dos seus filhos. E daí ele diz no versículo 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Porém agora diz quem, irmãos? O Senhor. O que o Senhor disse para ele? Olha que palavra dura. O que o Senhor disse para ele? Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam serão envilecidos ou serão desprezados. Tem gente, irmãos, na vida espiritual, que Deus tem promessa para a vida dele, para a vida dela. Promessas. Como ele disse no versículo 29 para Eli. Olha, eu falei, você, a sua casa, a casa do teu pai, seria uma bênção diante de mim, promessas e mais promessas que eu daria para você. Mas ele diz, agora
diz o Senhor, longe de mim tal coisa. O sumo sacerdote Eli, eu não sei se você já disseram isso para o seu filho, para alguém, olha, eu disse que ia fazer um negócio para você, mas longe de mim. Eu disse que ia estar lugar, longe de mim. Eu já falei isso para alguém em algum momento. Foi isso que Deus disse para Eli, longe de mim. Por quê? Porque quem me honra será honrado, mas quem me despreza será desprezado. Irmãos, a palavra dessa noite é muito séria. Como você está construindo o seu presente? Como que você está vivendo o teu hoje? Porque Deus está dizendo para você que você não precisa pedir para ninguém ler sua mão para ver seu futuro, você não precisa daquela lâmpada do Aladim, daquele desenho, daquele filme para saber seu futuro, você não precisa que ninguém que conheça o futuro diga o seu futuro. Diga para mim como você está vivendo o teu hoje, irmão, eu posso descrever o teu futuro, porque se você está vivendo para Deus, o teu futuro é garantido nas mãos do Senhor. Se você está vivendo em fidelidade ao Senhor hoje, Deus garante o teu futuro de vitória. Quem entende isso, diga amém. Agora, um outro que foi leal, ao contrário de Eli, foi exatamente o José. Abra a Bíblia em Gênesis 39, 7, por favor. Gênesis capítulo 39, versículo de número 7. A palavra de Deus fala sobre esse momento de fidelidade de José, aonde ele teve a oportunidade de pecar contra Deus. Ele teve, mas ele disse não para o pecado. Ele disse não. Ele disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Gênesis 39, José, aqui ele já foi levado para o Egito, já está na casa de Potifar. Versículo 7, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Agora veja o versículo 9, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque você é a mulher dele. Como, pois, eu faria esse tamanho mal, e pecaria contra Deus? Pecaria contra quem, irmãos? Contra? Não é contra o patrão dele, não é contra a mulher de Potifar que estava ali querendo ter um caso com ele, não era contra o faraó, não, nem contra Jacó, o seu pai. Ele disse, eu não vou pecar contra o meu Deus, o meu relacionamento com Deus é muito mais importante do que um momento de pecado, o meu relacionamento com Deus é muito mais importante do que uma aventura passageira. Eu vou dizer não ao diabo e ao pecado, porque eu quero viver na presença de Deus. De Deus. Veja que o versículo 10 de Gênesis 39 diz, e aconteceu que falando ela cada dia, quer dizer, todos os dias com José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço, e não tinha ninguém em casa, e ela lhe pegou pela veste, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua veste na mão dela, e ele fez o que, irmãos? Ele fugiu, diga, ele fugiu e saiu para fora. Coloque para nós 1 Coríntios 6, 18. José fugiu. 1 Coríntios 6 e 18, ele fala exatamente sobre isso. José fugiu. E o que é que nós temos que fazer em relação ao pecado, irmãos? O que diz Paulo? Fugir da prostituição. Todo pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Porque a lealdade ao teu Deus te dá força espiritual para você olhar para o futuro com os olhos arregalados sem ter medo de nada. A lealdade ao teu Deus te dá força para você dizer não ao pecado e dizer para trás de mim, Satanás. Irmão, a vida cristã não é a brincadeirinha que você brinca com o pecado, depois você para de brincar, que você peca, depois você para de pecar. A vida cristã tem que ser construída na presença de Deus, na presença do Senhor. José disse, eu não vou ser desleal ao meu Deus, porque a minha lealdade do presente vai preservar o meu futuro na presença do Senhor. Preservou ou não preservou? Por conta da sua lealdade naquele momento, de dizer não ao pecado, a Bíblia diz que José, depois de ser preso injustamente por 2 anos, ele assumiu com 30 anos de idade o maior governo do império daquele tempo, porque Deus viu a lealdade de José. Ninguém viu,
Só estava ele e a mulher dentro de casa, ninguém viu. Tem coisas que você diz não ao pecado que ninguém vê, assim como tem coisas que se você disser sim ao pecado, também ninguém vê, mas há um Deus no céu que está vendo todas as coisas. Oh, meu irmão e minha irmã, fuja da prostituição, fuja da prostituição. Jesus falou o seguinte, que se o teu olho esquerdo, ele te escandaliza, tira o teu olho, porque é melhor entrar no reino do céu só com um olho, do que com os dois ir para o inferno. Se o teu braço esquerdo ou o teu braço direito te escandaliza, corta e joga fora, porque é melhor você entrar no reino do céu só com um braço, do que com os dois braços você ir para o inferno. Obviamente Jesus não está dizendo isso no sentido literal, mas no sentido figurado. Então, se o meu celular está me causando prejuízos, eu vou cortar. Esse ano, irmão, filho, tomei uma decisão pessoal, não precisa você fazer não, viu? Cada um faz o que quiser. Eu não levo o celular para o meu quarto. Daí eu comprei um despertador. Quem lembra da moda antiga? Aí você... Meu irmão, dá vontade de pegar ele, olhar a parede, olhar a parede, olha, eu vou jogar esse negócio na parede. Mas eu não levo, é uma decisão pessoal. Meus filhos, a minha esposa, cada um faz o que quiser. Eu não levo. Ah, por quê, pastor? Porque é uma decisão pessoal. Daí você leva para o seu quarto celular, daí você vai dormir por 10, 10 e meia. Você fica no Instagram até 11 horas. Aí você fica no TikTok até meia-noite. Daí outro dia, que praga que eu acordei cansado, a culpa é sua, porque Deus te deu hora para dormir, mas você fica no celular. Então isso é deslealdade com o meu Deus. Então um amigo pregador falou, Jesus falou que se o teu olho escandalizar, tira, porque é melhor sentar no reino do céu só com o olho. Ele falou, é melhor você enxergar meio anjo do que o capeta inteiro. Eu acho que é verdade. Então, nós temos que trabalhar essa questão para pedir que Deus nos dê graça para vivermos essa vida de fidelidade ao Senhor. Quem me entende, diga amém. Vamos para mais um exemplo. É o último. Eli é um exemplo de deslealdade, José de lealdade, Jó. Olha a lealdade de Jó com Deus, irmãos. Acompanhe comigo alguns versículos do livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, não é? Eu falei a vocês da questão do celular, de comprar um despertador, porque às vezes, irmãos, o que acontece com a gente? Hoje é dia 24 de janeiro. No final do ano, todo mundo que fez promessa, ano que vem, se o calendário mudou e você não mudou, não resolveu nada, sua vida não vai acontecer nada de diferente, nada. Não adianta querer resultados diferentes fazendo o igual, não adianta. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer diferente. E o Espírito Santo te traz aqui hoje para dizer, a oportunidade é sua. Começa a fazer as coisas diferentes, e esse ano eu vou fazer coisas diferentes na sua vida para a glória de Deus. Veja Jó 1, 20 a 22. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. E então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Aqui ele já tinha perdido todos os filhos, as filhas, os bens. E disse, no versículo 21, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu. E ele disse, o diabo tomou. Foi isso, irmãos? Como é que está na sua Bíblia? O Senhor deu, quem que tomou? Foi o Senhor. O natural seria dizer, Deus deu, mas Satanás tomou, porque os meus filhos, o animal, não. O que ele está querendo dizer é, mesmo que o inimigo tenha alguma ação, ele não age além do que Deus permite. Deus está acima de todas as coisas. Se eu tenho, foi Deus que deu. Se eu perdi, foi Deus que permitiu. Se eu estou bem, é Deus que permite. Se eu estou doente, tudo está no plano de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Deus é poderoso. Foi Deus quem deu, foi Deus quem tomou. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Isto é lealdade. A esposa dele, às vezes criticada por muitos de nós, e eu não critico a esposa de Jó, porque a situação dela foi muito crítica, muito difícil, mas veja a resposta em Jó 2, versículos 9 e 10. Ele está dizendo, então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade, a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E o que ele diz, irmão, no versículo 10? Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Ele não xingou a mulher dele de doida. Ele disse, no hebraico, inclusive, diz assim, você está falando como uma mulher que não pensa para falar. Né? Tem marido que xinga a mulher, não, Jó xingou.
Não faça isso não, rapaz. Jó não xingou ela de doida não. Ele disse, como qualquer doida falas tu. E ele falou ainda com carinho. Ele não falou com grosseria e nem com falta de respeito para ela. Como qualquer doida falas tu. A gente recebeu, meu amor, o bem e não vão receber o mal. E a Bíblia diz que em tudo ele não pecou. Isso é lealdade com o Senhor. Jó capítulo 14, versículos 7 a 9. Tem até um hino que a gente canta com essa letra. Jó 14, 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O que Jó estava dizendo é: tudo que eu estou passando, eu não vou ser desleal com o meu Deus, porque o meu Deus é aquele Deus que dá esperança para uma árvore que, se for cortada, ainda pode se renovar, e ao cheiro das águas ela pode brotar. Depois, em Jó 19, 25, ele vai mostrar sua lealdade com Deus, dizendo, profetizando para Jesus aqui, na verdade, eu creio que Jesus é o nosso Redentor. Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é fidelidade, lealdade a Deus. Pastor, essa lealdade do presente levou o que na vida de Jó? Vai comigo para Jó 42, versículo 10, que apesar de você já conhecer o texto, nós vamos ler de novo. Jó 42 e 10. O que diz o texto, irmãos? Leia em voz alta como está no Data Show. 1, 2, 3. E o Senhor... O que Deus está dizendo para nós é que naquele momento do futuro, Deus virou o cativeiro de Jó e acrescentou tanto em dobro tudo quanto dantes. Isso é passado. Deus está dizendo, a lealdade de Jó no seu passado pavimentou a estrada para a bênção no seu futuro. Eu vou dar a Jó tudo em dobro daquilo que ele possuía. Tudo em dobro. Irmãos, a lealdade não depende do outro, depende de você mesmo. Saia daqui com isso no coração. Eu não vivo em função do que os outros pensam, eu vivo em função do que Deus pensa ao meu respeito. Então alguém pode me odiar, não interessa, eu amo. Alguém pode não perdoar, eu perdoo. Alguém pode querer me perseguir, eu não vou perseguir. Alguém pode querer o meu mal, eu vou querer o bem. Porque o fato de alguém querer o meu mal não muda quem eu sou. O fato de alguém me odiar não muda quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu estou debaixo da promessa de Deus. Eu quero viver a palavra de Deus. E eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido respeitar, eu decido, e quando eu tomo essas decisões, o Deus do céu está vendo tudo, está pavimentando todas as coisas para a glória do nome dEle. Agora, para quem que nós precisamos mostrar a nossa lealdade? Primeiro, nós vimos que lealdade fala de fidelidade. Segundo, nós vimos alguns exemplos de lealdade e de deslealdade. Agora, para quem que eu tenho que ser leal? Primeiro, eu preciso ser fiel e leal ao meu Deus. Apocalipse 2, versículo 10, a última parte. Apocalipse 2 e 10, a última parte. Ser fiel até o que, irmãos? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como é que a gente fala nos casamentos, nas cerimônias, irmãos? Você promete ser fiel até que o cartão de crédito separe. É assim, irmão? Até que a primeira dívida o separe. Como é que a gente fala lá no altar, os líderes religiosos? Promete ser fiel a ela ou a ele, até que a morte separe. Só a morte separa, né? Uma vez eu fiz um plano de funerário lá e disse que se eu morresse, a mulher ia ganhar 200 mil. Eu cheguei em casa um dia lá na Rua Bela, eu falei, amor, eu fiz um negócio aí que se eu for, você ganha 200 mil. Dela riu assim, eu não gostei muito, sabe, da ação dela. Eu fiquei meio assim com a ação dela, acho que ela pensou 200, hein? 200 sem essa mala comigo, imagina 200 mil. Mas brincadeiras à parte, você tem que ser fiel até a morte. A fidelidade a Deus tem que ser total, total.
Eu já viajei, irmãos, para outros lugares, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 15 dias, fui para Curitiba, fiquei 15 dias e tal. Tem irmãos aqui que viajam, às vezes longe da esposa, a esposa viaja. Agora, a fidelidade não tem a ver de você ficar olhando para a cara da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu pastor o tempo todo. A fidelidade está no seu coração. É você que tem que ser fiel. Porque a fidelidade está dentro de nós, e a fidelidade a Deus, independe de onde eu esteja, o Deus do céu está vendo tudo, e eu quero ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Quero ser fiel. Um dia eu cheguei num lugar, fui para estudar, acho que fiquei lá uns 10 dias, cheguei cansado à noite, quando fui ligar a TV, estava no hotel, fui ligar a TV, no primeiro canal, um filme lá, pornográfico na TV, eu desliguei a TV, tirei da tomada, virei a TV de costas e fiquei uma semana sem TV. Alguém pode olhar para mim e falar, mas o senhor é muito fraco. Tudo bem, se alguém estiver pensando isso, fortão, Deus te abençoe. Eu prefiro não pecar contra Deus. Eu estou longe de casa, eu estou sozinho, eu não quero assistir essa praga, essa porcaria, eu não vou assistir, pronto, porque é uma decisão pessoal. Então o senhor é santo. Não, todos nós somos pecadores, mas você não pode brincar com coisa séria. José não ficou repreendendo a mulher de Potifar, Deus te repreenda, não sei o que lá, não. Ele viu que ela estava dando em cima dele, pegou, irmão, saiu, como diz o ditado no Brasil, saiu no pinote, saiu voando, foi embora, não tem negócio de conversa não, saiu correndo. Não brinca com a deslealdade, a fidelidade e a lealdade, primeiro, é para Deus. Segundo, a lealdade e a fidelidade à palavra de Deus, Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, não é? Observando segundo a palavra, Salmo 119, versículo 9, o 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, e o 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha isso, irmão, escondi a tua palavra no meu coração. Ninguém pode entrar no sondar o seu coração de ninguém aqui, nem obreiros, nem o meu, e nem o de vocês, ninguém. Isso é uma área, irmão, coração que só Deus conhece, é ou não é? Só Deus conhece. Mas se você esconder a palavra aí dentro do teu coração, oh glória a Deus, você não vai pecar contra o Senhor, você vai viver uma vida diante de Deus, e você vai dizer, a palavra de Deus está no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Nós estávamos em um evento, Curitiba, daí o professor, muito brincalhão e tal, levou a gente para comer num local lá, muito chique por sinal, e daí um deles chegou e falou, olha irmão, sei que você é pastor assembleiano, mas é o seguinte, aqui hoje à noite a bebida tudo é à vontade, viu? E se você quiser, ninguém vai contar nada. Eu falei, professor, assembleiano, aqui raiz, rapaz, vai com esse trem para lá, manda uma coca, uma fanta, um suco aqui e tal, mas se tivesse uns crentes meio para lá, meio para cá, não vai contar nada não, pastor? Tá, entendi, glória a Deus, hein? Aleluia, hein? Ó Deus, abençoando, toma um gole e vai para os infernos, com gole tudo, irmão, porque você e eu precisamos ser fiéis a Deus e à palavra de Deus. A outra coisa, a fidelidade, ela tem que vir de dentro de nós mesmos. Veja 1 Coríntios 6 e 12, 1 Coríntios 6 e 12, o que diz Paulo, 1 Coríntios, não Crônicas, tá pessoal? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não, 1 Coríntios 6 e 12. Acertaram aí agora? Aí, conseguiram. Todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem todas me convêm. O pessoal aqui que é advogado sabe, nem tudo que é legal é moral. Não é? Nem tudo o que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Então, bebida alcoólica não é ilegal no país, tem que ser acima de 18, eles colocam lá, mas é imoral para quem serve ao Senhor. Uma vida de bagunça aí fora, a sociedade aplaude, porque não é ilegal, mas o crente sabe que é imoral, porque vai contra os princípios da palavra de Deus. Pode ter legalidade lá
nas leis de um país, na Constituição do país, mas se não tiver legalidade na palavra de Deus, o crente diz não, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa lealdade, ela precisa ser uma lealdade exclusiva, seja ao namorado, à namorada, ao noivo, à noiva, ao esposo ou à esposa, e nesse ponto eu sempre aconselho os meninos e meninas da igreja sobre isso, a respeito da lealdade, a respeito de conservar-se puro diante do Senhor. Mas nós estamos chegando no final, e eu termino essa palavra, e nós queremos depois rapidamente ouvir só uma saudação para o irmão Valdemiro. Eu não sei se você ajuda o Davi, se ele falar alguma coisa, você entende bem? Eu entendo um pouco, mas isso é esboço? Vou deixar você falar isso não, isso é muita coisa, vai ficar aqui até 10 horas. A história da minha vida. Deixa comigo. Deixa comigo, minha filha. Deixa comigo, que eu gosto dessas coisas. Aleluia. Em último lugar, vamos rapidamente trabalhar sobre o aspecto da lealdade que muda o futuro. Diga comigo bem alto. A minha lealdade nas coisas pequenas e simples irão me projetar para coisas maiores no meu amanhã. Quem crê nisso, diga amém. Então eu vou repetir, a minha lealdade em coisas pequenas e simples hoje vão me projetar para coisas maiores no meu amanhã. É Jesus que falou, Mateus 25 e 21, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, quem recebe essa palavra da boca de Jesus aqui essa noite? Você é fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Glória a Deus. Eu li a história do Alexandre, da Cacau Show, achei muito interessante. Ele começou a vender ovo de Páscoa na casa dele, para a família dele. Foi tão bom, tão bem feito, que a vizinha pediu. Daí no segundo ano ele contratou uns amigos, uns primos lá dele, para fazer ovo de Páscoa, porque a rua inteira pediu ovo de Páscoa. Daí no terceiro ano ele já teve uma loja. Hoje é uma das lojas mais conhecidas no Brasil, a Cacau Show, mas ele começou fazendo bem feito para a mãe dele, para a família dele. Seja fiel nas pequenas coisas, e Deus vai te levar a grandes coisas. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quando Davi matou o leão, ninguém viu. Quando Davi matou o urso, ninguém viu. Mas quando Davi enfrentou Golias e todo mundo viu, ele contou para Saul: eu matei um leão, eu matei um urso, e o Deus do céu vai me dar vitória para derrubar Golias também. A tua vitória e a minha está escondida na nossa rotina diária. É na segunda-feira, na terça-feira, é na rotina diária que a bênção de Deus vem sobre nós. Tudo que eu tenho vivido no ministério, eu tenho vivido por aquilo que eu vivi lá atrás. Quando eu vou visitar minha mãe, sempre pego a chave da igreja, ela tem a chave lá da igreja no sítio, todas as manhãs, e eu vou até a igreja com a minha Bíblia, para orar, para ler a Bíblia, para pegar o violão do meu tio que está ali, e tocar. Tem uma pasta das irmãs ali, tem uns hinos, alguns mais antigos, e eu pego o violão, começo a cantar, e eu me lembro de que quando com 16 anos, 17, eu era extremamente cuidadoso com aqueles meninos e meninas, eram 6, 7 jovens na igreja, mas nós trabalhávamos com excelência, e daí o pastor descobriu que tinha um líder de jovens lá no sítio que trabalhava com excelência, e mandou me chamar e falou: eu quero você aqui na sede congregando. E para resumir a história, eu estou com vocês há 6 anos já aqui regente, já dirigindo igreja desde os 20 anos, e Deus só tem me abençoado, porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Quando você faz com excelência o que você tem que fazer, o Senhor te abençoa para você fazer grandes coisas amanhã. Glória a Deus, amém, irmãos? Eu digo aos jovens da igreja, aos adolescentes: quer virar o mundo uma vez, quer fazer coisas grandes do mundo? Eu quero, pastor. Começa arrumando sua cama, bem arrumadinho, estica bem o lençol, já é um começo para você mudar o mundo. Não consegue nem arrumar a cama, vai mudar o mundo de que jeito? 2, a sua lealdade de hoje é a semente do seu futuro. Diga comigo: a minha lealdade no dia de hoje é uma semente para o meu futuro. Gálatas 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. Glória a Deus, o que eu semear, eu vou colher. Eu estava lendo uma matéria que o mamão papai ele tem 470 sementes. Se um pé produz 10 mamãos papaias, significa que ele tem 4.700 sementes em um pé. Numa roça de 5.000 pés, contendo 5.000 sementes, a segunda plantação vai produzir 25 milhões de sementes. Se você semeia pouco, você vai colher pouco, mas se você semear em abundância, você vai colher em abundância para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? E em terceiro lugar, sua lealdade de hoje pavimenta a estrada da tua vitória amanhã. A lealdade de José o levou ao governo, a de Abraão o levou a ser uma grande nação, a lealdade de Noé, a irmã até leu sobre Noé, acho que aqui no domingo, protegendo a sua família, o levou a ser um grande homem de fé. A lealdade de Daniel o levou a ter os leões fechando a sua boca, e ele, com os leões fechando a boca, não devorando Daniel, ele se tornou um grande líder da sua nação. Assim, irmãos, eu encerro as minhas palavras lendo uma frase que eu encontrei hoje numa Bíblia de estudo, e essa frase dizia o seguinte: as nossas ações de hoje, amanhã ao amanhecer, já se tornaram parte do nosso passado, mas contudo, já começarão a modelar o nosso futuro. Eu repito, as nossas ações hoje, amanhã cedo, já estarão no nosso passado, mas elas já vão começar a modelar o nosso futuro. Se você quer um futuro de bênção e de vitória, busque ao Senhor com fidelidade e diga a Ele: Senhor, me ajuda a ser fiel ao Senhor, porque eu creio que quando eu sou fiel a Deus, o Deus do céu é fiel comigo. Quem crê nisso, diga amém.